Olá, estudantes do nono ano. Na aula de hoje vamos falar sobre o processo de modernização da China e tentar entender como a China, um país que há 100 anos atrás passava por diversas crises, hoje se tornou a segunda maior economia do mundo. Então vamos nessa. O objetivo da nossa aula seria conhecer e analisar os processos, de modernização da China, bem como, como isso vai acontecer e as comparações, com o nosso país, com o Brasil. Então ficam aí dois questionamentos. A China e o Brasil têm algo em comum em suas histórias? E como a China deixou de ser uma monarquia e passa a ser, essa potência da atualidade? Bem, para começar, a gente tem que falar de processo histórico da China. A China é um país muito antigo, que começa com a construção da muralha da China, e também a padronização do vocabulário deles, uma padronização da linguagem escrita. Isso há mais de 2000 anos atrás, e até o século XIX, a China se manteve como uma monarquia. Bem, sobre o processo de modernização, esses processos se revelam através da dinâmica dos sistemas políticos adotados pela China desde a colonização, passando pela Guerra do Ópio, os movimentos nacionalistas do partido Kuomintang e a Revolução Chinesa até a queda de Mao Tse-tung. Atualmente, a China é um país, uma grande economia, segunda maior do mundo, um dos principais parceiros econômicos do Brasil, além de ser a maior população do globo, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É como se começássemos a contar os moradores da China, a cada segundo, nós ficaríamos mais de 31 anos contando moradores da China, sem repetir o número de pessoas. Bem, durante o século XIII, a China começa uma aproximação comercial com o Brasil. Com o Brasil não, é uma aproximação comercial com o Ocidente. Essa aproximação se dá com as grandes navegações. Lá no século XVI, Portugal chega na China, na região de Macau, onde até hoje algumas pessoas falam português, e a partir do século XIX, efetivamente a Inglaterra passa a dominar a região, colonizando várias regiões chinesas. Foi traçando um paralelo com o Brasil, à medida que a China teve o comércio de ópio feito pela Inglaterra, no Brasil nós tivemos a cana-de-açúcar durante esse período de colonização. Obviamente, os problemas ocasionados com ópio vão gerar muito pano para manga, falando da guerra do ópio. O ópio, para quem não sabe, é um tipo de droga extraída da flor da papoula, e essa droga ela era legalizada até o século XIX em maior parte do mundo. A legalização dessa droga gerava um problema bem sério para a China. Nas cidades portuárias, muitas pessoas eram dependentes químicas. E essa dependência química estava custando caro para o Império Chinês. O imperador decide proibir o ópio, por volta de em 1839, foi proibido o ópio. E isso vai aumentar a tensão entre a Inglaterra, que era o principal produtor, e a China, que era um dos principais consumidores. Então, Inglaterra e China travam uma guerra que vai durar pelo menos 10 anos. Essa guerra leva muitos chineses a falecerem, ao óbito, e também a questão da frota naval chinesa, que acaba sendo perdida durante a Guerra do Ópio. Uma vez que a frota inglesa era muito mais moderna, já com navios a vapor, enquanto a China ainda usava navios de guerra à vela. Vamos para uma atividade. Durante o período das grandes navegações, a China teve parte do seu território colonizado pelo Reino Unido. O comércio forçado entre a metrópole e a colônia era bem comum na época. No Brasil, houve algo semelhante? Qual país colonizou o Brasil? Produza uma tabela com as diferenças e semelhanças das colonizações entre Brasil e China. Não se esqueça de socializar a resposta com seus colegas e familiares.
Bem, agora que vocês tiveram um tempo para responder essa atividade, vamos ver uma sugestão de como pode ficar essa tabela. O país colonizador da China foi a Inglaterra, enquanto o Brasil foi colonizado por Portugal. O processo de colonização é um pouco diferente nos dois países, uma vez que o Brasil ele é, entre aspas, descoberto por Portugal e na China era um império. A grande questão é que a colonização na China começa a partir do século XIX, quando acaba a nossa. Características de colonização, ambas foram colônias de exploração, que basicamente é quando o colonizador não tem interesse em morar ou modernizar aquele lugar, mas basicamente explorar aquele lugar. E o ano de independência, a China só se torna um país independente em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, enquanto o Brasil é independente desde 1822. Bem, só retomando um pouco os conteúdos da Guerra do Ópio, a guerra ela levou mais ou menos 10 anos, aonde a China sai derrotada com a imposição inglesa de sim plantarem ópio em território chinês. Esse problema permanece na Ásia até os dias de hoje, mas na atualidade em outro país. Hoje em dia o país que mais produz a papoula é o Afeganistão, e a papoula é produzida principalmente pelo Talibã, o grupo que atualmente lidera a situação ali no Afeganistão. Bem, essa situação da China ter perdido a guerra para a Inglaterra fez com que começassem a ter vários levantes populares na China no final do século XIX. A população chinesa passa a se revoltar com a situação de controle estrangeiro. Isso vai resultar no surgimento de movimentos nacionalistas. Esses movimentos nacionalistas na China, eles começam logo no início do século XX e em 1911 acontece a primeira Revolução Chinesa, fato que culminou no fim da monarquia, é quando finalmente acaba a monarquia chinesa e nós temos Sun Yat-sen nomeado o primeiro presidente chinês. O problema é que a China, nesse momento, vinha sofrendo vários problemas sociais, na verdade. Uma população já grande para aquela época, grandes problemas sociais que não se resolveram com a queda da monarquia. Os movimentos nacionalistas comandados por Sun Yat-sen, eles continuaram apresentando problemas econômicos, políticos e sociais e ainda era muito dependente de potências estrangeiras. Vale lembrar que no início do século XX, outros movimentos vinham surgindo e, como no vizinho Rússia, vai acontecer algo muito parecido na China. A Rússia, logo no início do século, acaba perdendo ali o seu império, vira a União Soviética e, seguindo o modelo soviético, a China também entra nessa questão de uma revolução comunista. Essa revolução ela vai ser tratada pelo Mao Tse-tung, que vai se opor ao Kuomintang, que era o Partido Nacionalista. O Kuomintang, só falando, ele foi fundado em 1894 e ele vai ter um certo poder na China até 1949. Mas antes do fim do Kuomintang, a China ela já é polarizada entre conservadores e comunistas. Essa disputa, inclusive, seria entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, ou PCC. Bem, sobre a China comunista. Inspirada na Revolução Soviética, Mao Tse-tung ele chega ao poder do Partido Comunista Chinês. E ele vai acabar liderando a China na Guerra Sino-Japonesa, onde a polaridade acaba para lutar contra os japoneses que haviam invadido o território chinês durante a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Sino-Japonesa é o início da Segunda Guerra Mundial no continente asiático. Bem,
Durante o período em que o Mao Tse Tung teve nesse poder, ele vai liderar a longa marcha para lutar contra os japoneses. E essa luta contra os japoneses vai acabar elevando o status do Mao Tse Tung. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a polaridade volta na China e começa uma guerra civil. A guerra civil ela só vai acabar em 49, efetivamente, quando finalmente os comunistas ganham a guerra civil na China, exilando os membros do Partido Conservador na Ilha Vitória. Essa guerra ela teve uma pausa, obviamente por conta da Segunda Guerra Mundial, mas logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos aquele cenário de Guerra Fria. Então você tem os conservadores apoiados por Estados Unidos, enquanto os comunistas, num primeiro momento, apoiados pela União Soviética. Vamos para mais uma atividade. Por qual motivo a Guerra Civil da China teve uma pausa entre os anos de 1936 e 1946? Produza um mapa mental, tendo principal motivo o centro da Guerra Civil da China e as características. Mostre para os seus colegas durante a aula e agora é com vocês.
agora que vocês tiveram um tempo para responder, vamos ver como ficaria um possível mapa mental sobre a situação. Comigo lá na tela. A Revolução Chinesa, ela vai ser o foco, né, da nossa atividade aqui. Ela vai falar da Guerra Civil. A Guerra Civil Chinesa é travada justamente entre conservadores e comunistas. Ela acontece principalmente entre os populares, né, entre as pessoas que viviam no campo e também nas cidades, na indústria. A Revolução Comunista começa em 1949 no caso, e ela permanece até a atualidade. Com a morte de Stalin, a China passa a se manter mais isolada da União Soviética. Isso vai gerar alguns problemas dentro do território chinês. E ela atualmente passa por algumas modernizações, que nós vamos falar ainda numa próxima aula. Além da Revolução Cultural, que acontece na China, que vai ser um movimento liderado por Mao Tse-tung. E é isso. Vamos para as próximas laudas aqui sobre a Revolução Chinesa. A Guerra Civil Chinesa, ela acaba em 1949. O fim da Guerra Civil Chinesa, ela leva os comunistas ao poder da China e por muito tempo a China se isola do resto do mundo todo. O Partido Conservador Chinês se isola na Ilha Vitória e de lá da Ilha Vitória eles fundam a República Chinesa. Percebam, existem duas Chinas nesse momento. Nós temos a República Socialista ou Popular da China, que é a China que nós conhecemos hoje, e a República da China, que atualmente nós conhecemos como Taiwan. A República Popular da China, que se manteve isolada até a morte de Mao Tse-tung, ela acaba, como eu posso dizer, ela acaba se fechando do mundo com esse fim da aproximação da União Soviética, e eles passam por vários problemas nos anos que se seguiram. Enquanto a República Chinesa, ou Taiwan, nós temos a situação de uma aproximação comercial com a ONU e também com a OMS. A grande questão é, com a morte de Mao Tse-tung, a China volta a se aproximar dos países ocidentais, passa a abrir o comércio deles e eles acabam passando por cima da República Chinesa, que é Taiwan. Taiwan, então, é uma ilha relativamente grande, próxima ao Mar da China, onde os nacionalistas do Kuomintang se refugiaram, mandaram todos os seus comandos para essa ilha, né, para a Ilha Formosa, e atualmente é considerado um dos tigres asiáticos. É uma grande economia na Ásia, mas ainda existem algumas complicações. A China não reconhece Taiwan como independente e Taiwan também não reconhece a República Popular da China como um país legítimo. Até hoje, algo muito semelhante com o que acontece nas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, onde os seus respectivos chefes de Estado não reconhecem a legitimidade do chefe de Estado do outro país. Bem, nessa aula nós estudamos sobre o processo de modernização da China, como vai ser a história da China desde o fim do Império até a morte do Mao Tse-tung, mais ou menos, quando nós temos duas Chinas surgindo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.